Hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha participação no primeiro clube da leitura do America's Shopping. Vamos lá? Oi, gente, bem-vindos de volta. Meu nome é Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha participação num evento maravilhoso que aconteceu lá no America's Shopping, um clube da leitura, que foi o primeiro de 2019. O evento foi organizado pela Mari Martelotti. Ela organiza esse clube todo mês, né, uma vez por mês, lá na leitura do America's Shopping. Eu vou deixar o link para vocês aqui do evento, para quem quiser participar e saber mais informações. E para o primeiro clube de 2019, ela quis fazer um evento especial. Então, ela chamou várias pessoas que trabalham no mercado editorial para falarem um pouco sobre os bastidores do livro para os leitores. Eu achei isso bárbaro, porque eu acho que existe uma distância muito grande entre os autores e os leitores e entre as editoras e os leitores. Eu acho que tem que haver essa aproximação. E esse evento possibilitou isso, mostrar para os leitores todo um trabalho editorial que é feito para que o livro chegue nas mãos deles. Foi um bate-papo muito legal. A mesa que eu participei da primeira mesa, né? E eu vou mostrar o trechinho para vocês em que a Renata Vidal fala sobre design editorial, layout de capa, fala um pouco de preço de livro também. Logo depois eu falo sobre tradução e preço de livro também, crise no mercado editorial. E por fim, o André Gordirro, que ele é tradutor e autor de livros de fantasia, também fala sobre a experiência dele no mercado editorial. Acho que vocês vão gostar muito, porque tem a perspectiva de várias pessoas. Então, convido vocês para continuar assistindo. Oi, gente, eu sou Renata Vidal. Designer editorial, faço capas, miolos, também me formei inicialmente em jornalismo e assim, mas eu nunca trabalhei com jornalismo. Na faculdade mesmo eu já sabia que eu queria trabalhar com editora e eu comecei a trabalhar muito com diagramação. Aí eu fui trabalhar como assistente de uma designer editorial, aprendi muito com ela, trabalhei em projeto social, com livros. Fiz a faculdade de design depois. Acabei começando a cada vez mais trabalhar para as editoras. Primeiro recebendo trabalhos indiretamente, depois passei a receber mais trabalhos diretamente, assim, trabalhos formiguinha, né? Assim, ao longo do tempo a gente vai construindo. E atualmente, assim, sou freela, né? Assim, há 5 anos. 5 anos está dando para manter, mas o ano passado foi um ano bem difícil, né? Assim, Sim. Foi. As editoras puxaram freio em lançamentos, assim, a quantidade de lançamento foi menor, assim. Eu faço sempre uma planilha da quantidade de trabalho que eu recebo, assim. No ano passado, por exemplo, a Record, que é uma das minhas clientes, ela caiu para metade a quantidade de trabalho que eu costumo receber. Então, assim, eles começaram a resolver muitas coisas internamente, porque normalmente essas grandes editoras têm uma equipe interna de designers, mas quando é muita quantidade eles fazem, e até para ter uma variedade de olhares, de estilos, eles mandam muita coisa para fora. E também lançar menos trabalhos, né? E, assim, eu trabalho também para Sextante, para Planeta e para HarperCollins. E às vezes acontece também autores independentes. Eu trouxe até uns livrinhos aqui que eu fiz. É uma das coisas também que a gente vai falar. De como é que o livro, qual é tipo, a capa do livro, qual é a importância, qual é a diferença, por exemplo, do livro que você compra daquelas revistinhas da Avon, digamos assim, para um livro que você vai comprar aqui na livraria e tudo mais. Então, a Rê fez um ótimo estudo e trouxe várias capas pra gente ver. É isso, até vou entrar até um pouquinho no assunto do preço. É isso aí. Eu tava aqui. A gente estava aqui. Então, assim, a gente tem um problema de crise no país. Então, assim, a gente ganha cada vez menos e as coisas custam cada vez mais caras. Então, assim, o livro, na verdade, ele não tem um aumento que deveria há anos, né? Porque, assim, o custo do papel, o custo de gráfico, o custo de acabamento, tudo isso aumenta. Então, assim,
o que tem acontecido, assim, os profissionais prestadores, né, assim, não tem aumento. Assim, há anos a gente recebe a mesma coisa. A editora está entubando o prejuízo de correção monetária. E papel... para não aumentar o valor do livro, entendeu? Para poder manter um livro no R$40, então, assim, a editora segura e ganha menos do que ela ganhava proporcionalmente antigamente. Mas, assim, a questão do preço do livro também vai depender muito do livro, né? Porque, assim, depende de uma série de fatores. Porque, assim, depende da tiragem, né? E a tiragem é muito determinada, assim, e aí a questão do acabamento. Quando eu consigo emplacar um acabamento rico, perdulário, né? Vamos lá, Elizabeth Hoyt. Elizabeth Hoyt, né? Que é dourado, Hot Stamp, que é super caro. Isso aqui não é fácil o editor apostar numa coisa dessa, porque isso aqui vai encarecer o custo final. Então, assim, para não encarecer muito o custo final, o editor tem que fazer uma tiragem enorme. E ele tem que acreditar que aquele livro vai ser vendido. Isso aí. Então, não pode ser qualquer livro. Aí, assim, um acabamento perdulário também, num clássico. Gabriel Garcia Marques. Nossa, é maravilhoso. E aí, assim, isso aqui tem várias coisas perdulárias. Várias, assim. Objeto de decoração. E aí, assim, também, é um livro que tem uma venda garantida, que aí o editor pode se arriscar, que a gente também tem essa situação, né? O brasileiro não lê muito, né? Tem isso. Não dá, e assim, não quer pagar no livro um custo mais alto, então, assim, tem essa limitação de aumentar o valor, né? Então, assim, as pessoas reclamam muito do custo do livro, mas, assim, eu acho que é mais uma questão, assim, do custo de vida em relação ao que a gente ganha. Né? Não é, na verdade, assim, o livro custa caro. Não, a gente ganha pouco. Né? Assim, a gente não tem a correção monetária, não está acompanhando. Né? Assim, que nem que a gente ganha. Não tem correção há muito tempo. E aí, assim, um livro tem seu valor, o livro revistinha, que está no mercado, na loja americana, popular. Aqueles livros de revistinha lá, meu Deus do céu. Ou vendido na Avon. Assim, livro bom é livro lido, né? Então, assim, tem o seu nicho para ser vendido. E aí, assim, aquela edição popular, ela vai facilitar também o preço cair, né? E aí, assim, num outro livro, né, que, assim, vale mais a pena você fazer uma edição mais perdular e tal, aí você investe. Em alguns livros, assim, isso vai alavancar muito a venda, né? Tipo a Anne Frank, né? As pessoas super curtiram essa edição, que aí imita o diário dela, né? É outro exemplo de edição perdular. Esse aqui eu trouxe também, porque é um queridinho. Ele é lindo. É um livro feito só por mulheres, incluindo eu. As editoras, todas as ilustradoras. Então, assim, é um livro muito querido. E esse livro aqui, ele foi feito depois de uma edição comercial, capa mole. Legal. Né? Pra que haja venda, Pra que haja venda, Que aí, assim, quem quer comprar a edição capa dura, mais carinha... Temos diferentes nichos. E aí você atende também um nicho diferente. Tá certo, é isso aí. Vai, Nath. Oi, gente. Meu nome é Nathalie Guerarte. Eu sou editora, sou tradutora e agora youtuber. Tem um canal de tradução e livros no YouTube. Então, assim, eu já estou no mercado há muito tempo. Eu entrei em 2000 na Editora Campos, trabalhando como assistente editorial. Saí de lá já como supervisora. Fiquei 5 anos trabalhando com livros técnicos, tipo, tem aqui um aqui, por acaso, Pai Rico, Pai Pobre. Quando veio para o Brasil, enfim, a gente trabalhou na edição. Depois eu fiquei uns anos trabalhando como tradutora freelancer e depois fui para o GEM, que é o Grupo Editorial Nacional, trabalhar com livros de medicina. E agora estou há 5 anos com a minha empresa de tradução, junto com a Michele, que é minha sócia. A gente faz tradução e produção editorial dos livros. Faço livros para Record, para Editora Globo, para HarperCollins, peraí, tem mais aí. Já fiz para Leia, enfim... faço pra galera. Não, faço pra galera também, pra galera Record, faço pra eles também. Traduzo bastante livro juvenil e bastante romance, ou young adult, ou pra adulto mesmo, alguma coisa erótica, enfim. E aí já tô há 5 anos trabalhando realmente como freela e me dedicando a esse mercado mais pra tradução mesmo. E tem alguns clientes que eu faço a produção editorial do livro inteiro, né, do início até o fim.
como a Renata estava falando, a questão do preço do livro, para aproveitar aqui a pergunta, né, que foi colocada, realmente, as editoras elas têm um custo muito alto. E assim, outro dia eu ouvi alguém dizer, eu não vou me lembrar quem, mas que assim, ser editor é quase que uma profissão de fé. Porque o editor, quando ele escolhe apostar num livro, ele coloca o dinheiro na frente. Por exemplo, é um autor internacional, por exemplo, como a Britney. Então, assim, a editora, ela coloca um adiantamento. Ela fala assim, para eu poder trazer esse livro aqui para o Brasil, eu tenho que pagar tantos $1.000, em dólar, né, quando é autor internacional. Então, ela já está investindo ali. Aí vai pagar o tradutor, vai pagar copydesk, todas as etapas que um livro passa, que assim, eu acho que são, dependendo da editora, algo entre 10 e 15 etapas. Então, assim, muita gente que trabalha no livro. O livro não custa caro, na verdade. E o commodity também, gente, papel é pago em dólar também. Então, assim, para as editoras segurarem o preço, elas realmente estão, assim, investindo muito. Um livro chegou na livraria, é porque um editor acreditou naquele título e investiu muito. Até ele rever esse dinheiro, gente, demora muito. Muito mesmo, assim. Tanto é que várias pessoas falam que ser editora aqui no Brasil é uma aventura, porque você investe e você não sabe quando que você vai receber. Então, assim, embora acaba sendo caro, como a Renata disse, porque a gente ganha pouco, mas realmente houve muito investimento ali de quem está na escolha do título, no adiantamento, nos direitos autorais, tudo. Então, assim, realmente é uma profissão de fé. Tipo, a pessoa vai e acredita. Publicar nacional digamos assim, não é mais fácil, né? É menos custoso do que publicar internacional. Tem, porque na verdade o livro internacional você tem, lógico que depende de cada caso, mas geralmente você tem o adiantamento do autor e a negociação com a editora estrangeira. Alguns livros até que ele... Desculpa. Não, tem alguns livros até que assim, são disputados pelas editoras para ter aquisição de direitos. Então, por exemplo, um daquele da Garota do Calendário foi um que, nossa, a Record pagou uma grana, porque era assim, era lance quem dá mais. Pelo direito da publicação, é leilão. É leilão. E aí, então, tem esse investimento e tem o preço da tradução também. Aí, depois da tradução, as etapas editoriais do autor nacional e estrangeiro, aí são as mesmas. Vai para copydesk, diagramação e tudo. E aí, lógico, que também vai depender do que autor, do quanto que a editora acredita naquele livro. Então, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, eles fizeram uma edição super luxuosa, que foi cara, mas é um livro que tem uma vida útil absurda. É um livro que não é um livro que é lançamento, ele sempre vai vender, porque ele é um clássico maravilhoso, todos deveriam ler, inclusive. Mas enfim, então eles acreditaram nesse livro e eles sabem que é um livro que vende constantemente, que é diferente, de repente, de um Garota do Calendário, que assim, foi aquele boom, e aí de repente surgem mais outros Garotas do Calendário, né? E aquele acaba, né? Então vendeu, não vendeu, né? E aí procuram outras ações. Mas realmente o mercado editorial é um mercado que está bem difícil. Essa crise aí com o fechamento da Saraiva, enfim, da cultura, foi um baque muito grande e que está sendo sentido por toda a cadeia do livro. Nós vemos profissionais que estão há anos trabalhando numa editora sendo dispensados. A gente vê também o preço, né, dos profissionais que trabalham não aumenta há bastante tempo. Enfim, a concorrência acaba aumentando porque as pessoas estão saindo do mercado e estão virando freela. Então, assim, realmente é um mercado que a gente acredita muito, a gente ama. Geralmente quem trabalha nesse mercado é porque ama muito. Enfim. É verdade. Que eu vejo de gente que fala exatamente isso. Olha, eu amo, porque senão... Pois é muito difícil, é muito trabalho, mas é muito amor e é muita satisfação. Porque cada livrinho, gente, quando sai... Ai, gente, não é muito amor, cara. Então tá, então eu vou passar aqui pra você. Está funcionando. Você tá funcionando super. Boa tarde, meu nome é André Gordirro, eu sou autor da RUP, tá? Eu sou autor de fantasia medieval, lancei Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, uma série de fantasia medieval épica, bem nerd, basicamente, tá? Eu sou autor relativamente recente, meu primeiro livro foi de 2015, e agora, o ano passado, eu lancei a sequência, estou preparando já o terceiro, mais um outro prólogo, um spin-off, enfim, basicamente contratado para a série inteira.
Não sou autor independente, nunca passei pela fase do independente, porque na verdade eu já tinha um trabalho de 10 anos como tradutor. As editoras já me conheciam, então eu não sou muito medida assim, para o mercado, porque como todo mundo me conhecia, vou traduzir, alguém já deve ter me lido aqui, porque eu traduzi uns 6 ou 7 livros de Star Wars, alguns de fantasia da Leia, um terço pelo menos do que a galera Record lançou, desde Young Adult e tudo mais, pelo menos o Scott Westerfeld, acho que eu traduzi quase todos os Scott Westerfeld, de best-seller, Sniper americano, acho que é o mais, assim, porque teve filme para Oscar e tudo mais, foi eu que traduzi. Então eu tenho assim, um cartel, assim, uma história bem bacana como tradutor de livros assim, de peso, ou pelo menos de nicho bem forte. Então quando eu simplesmente falei para os editores que eu tinha um livro, era assim, tá bom, vou ler o original e quero. Então não foi muito demorado, assim. Na verdade, até ia sair pela Leia, porque a minha editora original dos Portões do Inferno trabalhava para a Leia, era a Mariana Rollier, mas ela ia chamar para a Leia quando ela depois foi para a Rocco. Ela disse, eu vou levar teu livro para a Rocco e vou iniciar um selo de fantasia e de cultura pop com você. Então, beleza. Então, assim, não dá nem para contar aquelas histórias do carreguei livro, paguei pelo meu livro e ele não saiu, não foi o que eu quiser. Então, não passei por essa fase por conta... Eu nunca conto assim... E aí, como é que foi lançar o primeiro livro? Eu mostrei, tipo... O livro não estava nem pronto, ele foi contratado com 7 capítulos escritos. Né, assim. Eu estava já com... Assim, foi bem bizarro, assim, não é padrão, assim, quando todo mundo me pergunta como foi, eu não sirvo de exemplo. Não sirvo de exemplo. Tenho colegas aqui jornalistas que não exerceram ou exerceram pouco. Eu sou formado em jornalismo, sou formado em jornalismo. Sou jornalista até hoje, trabalho com cinema, trabalho na revista Preview, trabalhei durante 10 anos na revista 7 de cinema, basicamente cubro cinema internacional, Hollywood e tudo mais, sempre, enfim, fazendo cobertura lá fora, mas nunca larguei essa vontade de também querer, na verdade, jornalista de cinema, pelo menos bem de verdade, é um cineasta frustrado, é um contador de histórias frustrado. Eu quis fazer cinema lá na época do Collor, não deu. Então, eu não tinha sobrenome de alguma família dessas que ainda se manteve fazendo cinema na era Collor. Então, eu fui fazer The Next Best Thing, que era escrever sobre cinema como jornalista, mas sempre querendo contar as minhas histórias. Acabou que livro é mais barato do que fazer um filme épico de 180 milhões de dólares, deveria ser o orçamento dos Portões do Inferno, entendeu? Porque é muito barato escrever, né? Portais de inferno abrindo, né? Você não tem gasto, né? Papel, você escreve o que você quiser, não tem orçamento, né? Vou fazer uma ida do homem à lua e aí tem marciano lá e vai entrar em guerra com a Terra. São 3 páginas de letra no papel, não tem orçamento nenhum aí, é muito fácil. Então, beleza, então, dá pra fazer ficção no papel, é mais barato. Então, essa é a minha jornada como escritor e dentro do mercado, que eu conheço pelo menos por ser tradutor por 10 anos e agora autor de editora grande, essas coisas assim. É tudo grande, mas também, olha só, como é tudo grande, você também é mais um dentro da grande. Então, é aquela coisa. O seu livro só existe realmente no mês do lançamento, no máximo 2. Depois ele tem o lançamento do mês. Tem os caras que estão, amigo, agora é minha vez, entendeu? Só hora. Só hora, assim, que é o se vira nos 30, se vira nos 30 dias mesmo. É o seu lançamento, entendeu? Ali você ainda está exposto como lançamentos do mês. A partir de lá você virou a coisa chamada catálogo. Então, é claro, você perdura o lançamento, você vai, assim, o Despertar dos Dragões vai fazer agora 6 meses, entendeu, de lançamento. Ele já está se despedindo, vamos fazer o 3º para ativar a venda do 1º e do 2º e voltar à ativa. Então, e pelo menos quem faz série, né? Então, essa é a vida do escritor / jornalista. Eu tenho que o livro do Brasil é barato, tá?
R$40 R$35 é um lanche no McDonald's com mais a batatinha e o nugget e vai embora dali a 6 horas, vocês sabem para onde vai, entendeu? Né? Você vai comprar um livro ou você vai comer um McDonald's? Entendeu? O cinema já é R$50 qualquer coisa, mais a pipoca que custa 45, Cara, porque é o balde, o capacete, sinceramente, 40, pipoca é muito caro. Pipoca é caro. Livro não é caro. Sim, não, o livro não é nada caro, assim, o papel realmente, primeiro, é cilindro, é peso, porque não é papel a resminho, são cilindros, cilindro é transporte, porque ele é comprado internacional, tem vídeo de navio e isso tem que ser estocado ou metido numa gráfica. Tudo é muito caro. A estocagem, livro que não está vendendo, tem que ser estocado é metro quadrado. Mas em Deus me livre, num galpão, daqui a 4 horas, lá na roça do Rio, tá, mas ainda assim está lá ocupando metro quadrado. Então tem uma logística muito grande. O país é enorme, é continental. Levar livros para outro lugar também é caro. Por isso que, mas o livro não está chegando em Manaus. Pô, não está chegando em Manaus, né, amigo? Manaus é 3 Portugais, 2 Franças e meia Alemanha. 2, né? Então complica e tal. Então eu sou daquele. E fora é o seguinte, não é segredo para ninguém, muito assim que a gente ganha, dependendo, 10% a 15%, 20%. Então vamos colocar o autor com 20% no contrato. Ele ganha R$8 por livro. Sabe? Assim, 40 pratas, eu gostaria que ele custasse 100, entendeu? Tudo mais. Tá sendo muito bom, Não, eu falei, não, eu falei, mas por isso que eu falei, vamos falar no sortudo que conseguiu o seu 20%. É 8 pratas, entendeu? Então, e aí ainda entra nas promoções. O padrão do mercado é 8 quem autorizou essa promoção? Quem autorizou? Então, enfim, essa, mas vamos bater o papo. Vamos girar, já me apresentei. Então, agora é contigo. Eu tenho uma pergunta e aí eu abro para vocês fazerem perguntas também, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu tenho uma pergunta sobre tradução. Vocês se especializam, por exemplo, você falou que você traduz muitos livros de fantasia e tudo mais. Vocês se especializam em um tema específico? Um gênero específico? No meu caso, assim, como eu sou jornalista nerd, já tenho, assim, sei lá, meus 25 anos de carreira, era sempre falando sobre ficção científica ou nerdice. Por exemplo, tenho, sei lá, já dei palestras sobre Marvel, sobre isso, canal YouTube, podcast e tudo mais. Por exemplo, o livro da história, A Vida Secreta dos Super-Heróis, da editora Valentina. Pensamos em você. Você adora fantasia e tudo mais, a Leia. Pensamos em você. Temos o livro que é a sua cara. Sniper americano, todo mundo sabe que eu sou belicista, tenho arma em casa, gosto de atirar e tal coisa. É você é o nosso reaça milico da galera. Você vai fazer sniper americano, cara, um reaça maluco que mata pessoas. É claro que é você que vai traduzir, entendeu? Não pode ser o cara do abraçar. Não pode ser eu. Não pode ser eu. Esse livro não é pra mim. Eu não abraço a lagoa. Não, eu sei desmontar uma M16. Então deixa comigo. Acaba caindo, acho que é o olhar do editor. Sim. O olhar do editor, acho que você passa também por isso. Mas assim, ainda assim, inglês é inglês. Não acho assim. Tá bom, o cara, eu como eu gosto de história, eu traduzi o Hotel em Place Vendôme, que era a história do Ritz como centro da espionagem da resistência francesa. Aí tinha o Hemingway matando, dando tiro em nazista. Então tinha também uma coisa meio de guerra e meio jocosa e meio pilantra, sabe assim? Então, beleza. E minha mãe é professora de história, diz, adorei o livro. Então, o editor tem que estar no olho. Mas se você sair da caixa de areia, ainda assim é inglês, tá? Às vezes a gente pega um livro que a gente até se surpreende. Por exemplo, eu fiz um livro uma vez que eram terroristas, então era um romance, mas que aí tinha lá toda aquela ambientação de terroristas e tudo, e aí eu tive que começar a fazer um monte de pesquisa de como fazer uma bomba caseira. Aí, lógico que assim, que a tua produtividade diminui, porque você tem que começar a pesquisar um monte de coisa que você não conhece, porque às vezes um livro pode ser assim, um romance fofo, mas que o plano de fundo da história exige que você faça uma pesquisa muito mais, de uma coisa muito específica. Aquele personagem que é biólogo marinho. Exatamente. Ele é o gostosão e tudo mais, a história tá um romance super tranquilo, mas ele é biólogo marinho e agora ele vai dar a palestra dele. Ele descobre sei lá, uma nova... Uma enguia venenosa, que não sei... Aí você se ferra. Aí essas 3 páginas te consomem a semana.
Exatamente. Atrasa tudo. Eu disse, bicho, por que você não é vendedor de carro? Vende pneu, amigo. Por que ele não tá desmontando uma arma aí? Vende seguro de vida, cara. Mole. Sim, então tem assim. Eu odeio o autor na hora da porcaria da cena do jantar, que todos os pratos são descritos com a porcaria dos ingredientes em inglês. Isso é um pesadelo. Do nosso... E roupa de mulher. Menino, a moça foi pro vestido, ela tá linda e o cara quer pegar ela. Acabou. Não descreve os lacinhos. A saia é rodada, o vestido é cinturado, o tecido, plissado. Água em inglês é penthouse. Mas anyway, eu não quero saber que é penthouse, que é aquele saiotão por dentro da água, nem faz calçola. Calçola. Quem usa calçola, senhora? Não me faz um negócio desse. Não, em romance de época tem isso também, porque tem toda aquela parte do vestiário e tudo, que aí você fica pensando, gente, mas como que era usado, né? Então você pesquisa e tudo, e existe todo um cuidado pro livro, pro leitor ter a mesma experiência que o autor quis passar. Então, assim, o autor desse tipo de romance, se ele está descrevendo toda aquela roupa e todos os detalhes e tudo, ele sabe que o leitor dele tem esse interesse. E aí você tem que tentar passar pro teu leitor a experiência. Exatamente, igual quando com ficção científica. Se o cara criou lá um ser ameboide e que não... eu acho que muito inventado, então você até também aí entra a criatividade. Sim. Né? Por isso que às vezes, e que bom, o nosso autor também é escritor. Então ele vai dar uma volta criativa num aparelho que só existe na história. Mas o primeiro livro que eu peguei para traduzir já foi uma pedrada, chama-se Sangue e Gelo, que foi da Suma de Letras. E o seguinte, o cara é o tal biólogo da Antártica. O problema, nós não temos cultura de gelo, nós não temos gelo. Nós não temos as cores, todos os tipos de branco que existe para descrever. E não temos aparelhagem para escalar gelo, e todos os equipamentos existiam. E aí? E agora? A cadeirinha para subir no iceberg tem um nome para eles. E os Estados Unidos têm cultura de gelo, a própria assim, ciência. Aí eu, tá bom, vou catar o biólogo. E o biólogo manda, o explorador, conseguiu, perda de tempo, né? Pô, você perde tempo chegando no amigo que conhece. Não, cara, eu já fui lá, não conheço o cara, agora é a fonte. A gente chama tudo em inglês. Posso colocar a cadeirinha, viu? A cadeirinha tem que ter um nome, entendeu, sabe? Então, e se a gente botar em inglês, fica parecendo que a gente não pesquisou. Preguiçoso! Vai botar em inglês. Tem um termo isso em inglês, é claro, diz o copydesk. Que sabe menos inglês que eu. Exatamente. Mas assim, o que eu faço? Ai, tadinho. Mas assim, o que eu faço também? Quando eu estou fazendo um trabalho para editora, eu tenho por hábito preparar um relatório de tradução. Isso aí. O relatório é o que salva não cagar o seu trabalho. Exatamente. E aí você coloca, olha, eu conversei com meu amigo, que é biólogo, formado pela tal, e eles usam o termo em inglês. Então eu sugiro colocar o nome em inglês e uma explicaçãozinha, um aposto, alguma coisa assim, para não botar a nota de rodapé. Enfim, aí o editor que vai te orientar. Mas aí você coloca isso no relatório, porque também o que está acontecendo no mercado editorial? Muita gente está saindo, está tendo uma rotatividade muito grande. Às vezes a pessoa que passou o livro para você não é a pessoa que vai receber. E aí acaba que a história se perde. Já passou com ele, né? Sim. Quem está cuidando agora? Nunca trabalhou comigo, já foi embora e agora abandonou o livro. Abandonou o livro. Era um abacaxi. E você já conversou, você já tomou um monte de decisões junto com a pessoa e na hora que você devolve o trabalho, não é mais a pessoa. E aí isso dá realmente uma agonia muito grande. Então eu gosto de deixar num relatório mesmo, porque já fica fica documentado, né? Isso aí, tá certo. Você às vezes tem que mudar o nome de um personagem. Por exemplo, eu descobri que eu tinha que mudar o sobrenome. Quem que troca esse nome de personagem? Por exemplo, quando você está fazendo um mistério em que o cara ouve errado o sobrenome em inglês e por conta de ouvir errado, ele dá a pista para o mistério. Agora, ouvir errado em português, a palavra, por exemplo, digamos assim, o cara ouviu Yelei. Para ele, o cara entendeu que era law e tudo mais e tal, mas o cara não tem nada assim. Aí vamos mudar a pessoa e chamar a pessoa, sei lá, de fulano de lei. Porque o cara tem que ouvir errado e achar que o cara falou de lei. Então você muda o nome, mas eu só fiz isso na página final, porque a resolução do romance, os 3 capítulos finais, era um cara ouviu mal o sobrenome em inglês do cara. E aí ele entendeu e achou que era uma coisa de lei.
muda tudo, graças a Deus tem o Find Substitute e manda no relatório. Olha, tem que mudar o nome desse cara ou o leitor vai boiar. Entendeu? Muda, eu sugiro tal, mas se você tiver uma ideia melhor, só que, por favor, que soa como lei, porque o cara que passou, ouviu, entendeu mal e entrega a chave do mistério. Então tem segredos nas trincheiras da tradução que o civil não sabe, o civil só tá lendo, né, e não tá, mas a gente tá lá. A gente tá lá sofrendo. Só levando a gente tijolo, tá sofrendo. tiro, né? Tudo que o texto te espera. Bom, vocês perceberam que o vídeo meio que acabou de repente, né? Isso aconteceu porque a Mari, ela abriu para o público fazer mais perguntas e aí ninguém se manifestou para fazer novas perguntas e a nossa mesa já tinha avançado um pouco no horário e ainda tinha a nossa foi a primeira, ainda tinha muita gente para falar. Então encerrou aí com um gostinho de quero mais. Mas eu digo para vocês que eu amei participar desse evento. E espero ser convidado para outros. Vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.